Tem uma galera que ainda tem dúvida durante o seu crescimento profissional e até na hora de procurar emprego. Em qual nível hierárquico eu estou? Será que eu sou um profissional júnior ou eu já posso ser considerado pleno? Mas qual que é a diferença de um para o outro? Se você ainda tem essa dúvida, hoje a gente vai bater um papo sobre isso aqui no canal. Meu nome é Galileu Nogueira e esse é o Jovem Carreira. A sugestão do episódio de hoje foi enviada pelo Edgar Santos, que passou por isso durante o seu crescimento de carreira, e eu sei que é um assunto rotineiro entre jovens que estão em ascensão, principalmente aqueles que vão fazer o seu primeiro recrutamento e ainda têm dúvidas de qual nível hierárquico de profissional ele precisa contratar. É preciso entender primeiro quais os níveis hierárquicos existentes e qual a característica de cada um deles e as expectativas que as empresas têm sobre cada um. Quando a gente fala sobre um analista, por exemplo, a gente tem o seguinte cenário. É aquele profissional que provavelmente está terminando a faculdade agora e finalizando o seu período de estágio, que pode ter durado de 1 a 2 anos. Como característica básica dessa fase, ele é aquele tipo de profissional que viveu pequenas experiências, sem grandes responsabilidades, mas tinha muitas tarefas operacionais rotineiras no seu dia a dia. Em tese, ele tem um coordenador ou um gerente como seus líderes superiores que deveriam seguir e dar todo o direcionamento que ele precisa para poder crescer. Ou seja, ele pegar na sua mão, explicar, gastar um tempo e revisar tudo aquilo que você vai fazer para te dar segurança e adquirir maturidade e crescimento durante essa fase. Fazer uma pós-graduação nesse nível pode ser uma coisa que não seja muito boa. É até um processo de queimar etapas, pois você ainda não tem a experiência necessária para definir um rumo para sua carreira e até uma especialização que você quer fazer. Do lado emocional, é comum você encontrar pessoas que têm inseguranças nas suas ideias por não ter vivido nenhuma experiência profissional e têm medo de se expressar em reuniões, com medo ou certo receio de se queimar, inclusive. Provavelmente é aquele profissional que já acumula mais de 3 anos de experiência na mesma função. E por que aqui eu reitero a questão de ser na mesma função? Se no meio do caminho ele mudar de área ou mudar de escopo, ele não pode ser considerado pleno na sua atividade. Nessa fase, ele tende a tomar decisões um pouco mais estratégicas, tem menos atividades operacionais no seu dia a dia e já conhece a sua área a ponto de conseguir fazer relatórios e análises um pouco mais profundas. Ele pode começar a ter um pouco mais de autonomia em participar de reuniões com níveis hierárquicos um pouco maiores, como coordenadores e gerentes, mas isso não é tão característico dessa fase. Do lado emocional, ele é um profissional que já confia no seu taco, mas ainda prefere pedir a opinião dos seus pares ou colegas de trabalho sobre uma ideia ou um projeto antes de apresentar para ter um pouco mais de segurança. Sem dúvida, é aquele profissional que já pode tomar decisões sobre sua rotina sozinho. Aqui vale aquela velha máxima de que a experiência leva à perfeição. É aquele cara que já conhece a sua rotina do início ao final, tem planos A, B e C, caso suas ideias deem errado, e conhece o risco de cada uma delas. Os seus relatórios e análises já devem ser muito mais profundos e sua experiência profissional faz com que ele tenha novas ideias com muito mais rapidez, muito mais facilidade, e a argumentação para vendê-las internamente é algo muito tranquilo para ele. É provavelmente o cara que vai participar de mais reuniões com coordenadores, diretorias e vai conquistar aquela confiança para receber novas atividades que exigem mais experiência profissional. Do lado emocional é um cara bem mais equilibrado, que costuma não ficar desesperado quando ele recebe uma bucha, ele sabe muito bem como resolver. Quando ele considera fazer uma pós nessa fase, é algo que deve ser muito bem visto, porque ela pode ser aquele ponto de virada para conquistar a tão sonhada promoção à coordenação. Cada um desses níveis deveria ter uma expectativa específica por parte das empresas, respeitando a maturidade profissional de cada um deles. Mas a gente sabe que não é isso que acontece todo dia aqui no Brasil. Em empresas menores, que têm equipes mais enxutas e não tem tanto nível hierárquico, vai ser comum exigir de um júnior comportamentos e entregas de um pleno, por exemplo. Principalmente quando a gente está falando sobre salário. O problema da gente, da nossa geração, é achar que com 2 anos de experiência a gente já está pronto para virar coordenador, ou então quando você é júnior e você não é convidado para uma reunião estratégica e decisiva, você acha que é birra do seu chefe, que ele não gosta de você, que ele está fazendo alguma... não está me tirando das reuniões. Quando na realidade não tem nada a ver com isso. Falando nisso, eu preciso gravar um vídeo, falando sobre não levar as coisas pro pessoal, porque olha, a gente leva tanto, meu Deus, pro pessoal, senhor. É basicamente uma questão de maturidade profissional. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa onde todo mundo viajava para fazer reuniões estratégicas ou participar de eventos em outros estados, ninguém nunca me chamava. No começo eu ficava todo birrento, achando que, não me chamam, porque eu tô chegando agora, ou porque não querem me dar a oportunidade. E hoje, quando eu olho para essa situação, eu entendo completamente por que não me chamavam. Eu não tinha nada para acrescentar na reunião, eu não tinha nenhuma estratégia, nenhum projeto, nenhuma ideia para
para levar para esse cliente, por exemplo, eu não tinha segurança nenhuma de apresentar essas ideias. Eu era um analista júnior, então era por isso que eu não era considerado, simples assim. Na nossa cabeça é muito fácil achar que a gente está preparado, mas é na hora da reunião que quando começam as discussões mais calorosas, as argumentações começam, aí eu quero ver você colocar a mão na cara do seu chefe e falar, não concordo, não quero fazer isso, a minha ideia é boa por causa disso, isso e disso. Aí eu quero ver se você vai ter peito. Nessas horas é que você tem que ter experiência e a gente não está nem um pouco preparado para isso. Tira um tempo, analise de acordo com suas atividades, rotinas diárias para identificar em qual nível você está e trace metas para avançar e crescer. Quando você tem isso definido, você sabe quais pontos deve melhorar para conquistar a tão sonhada promoção de carreira. E aí, em qual nível você está? Júnior, pleno ou sênior? Se você gostou do episódio de hoje, clique em gostei, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Um forte abraço e até a próxima semana.